Sejam bem-vindos a mais uma aula de Scratch. Eu sou Ana Júlia e nós vamos, nessa aula, aprender sobre o posicionamento no espaço bidimensional. Primeiro, vamos ver o que é um plano bidimensional. Ele recebe esse nome porque só possui duas dimensões, que é a altura e a largura. Não possui profundidade. Quando a gente vê alguma pintura, algum desenho ou alguma representação nesse formato plano, a gente está olhando para um plano bidimensional, só possui altura e largura, diferente dos objetos que nós vemos na vida real. Na vida real, os objetos que a gente tem contato, eles possuem profundidade, por isso eles são objetos tridimensionais, porque além de altura e largura, eles possuem a profundidade, diferente de representações do mundo real num plano bidimensional que só possui altura e largura, como é, por exemplo, a tela do computador. Ela não tem essa profundidade. E no Scratch, a gente também observa o plano cartesiano sendo utilizado. E para que serve esse plano cartesiano? Ele serve para você identificar onde se encontra algum objeto, onde se encontra algo, dentro de um plano bidimensional. Ou seja, você tem um plano bidimensional só com a altura e a largura, como no exemplo, o palco do personagem no Scratch, e você pode identificar onde estão os objetos. De que forma? A gente tem dois eixos perpendiculares. A gente tem esses duas retas que se encontram formando um ângulo de 90 graus. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas, ou então eixo X, e o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas, ou o eixo Y. A gente, no ponto em que se encontra, é marcado 0, indo para a direita o eixo X vai ser positivo e para a esquerda ele vai ser negativo. E da mesma forma, o eixo Y indo para cima ele é positivo e para baixo ele é negativo. Aqui já temos um ponto localizado, que ele se encontra nos pontos 4 e 3. Sendo que esse primeiro número ele é referente ao eixo das abscissas, que é essa linha horizontal, esse eixo horizontal, e o segundo, o 3, ele é referente ao eixo vertical. Sempre o primeiro vai ser referente ao eixo horizontal e o segundo ao vertical. Se eu tivesse algum objeto mais ou menos aqui, onde eu estou com o mouse, ele estaria mais ou menos localizado no eixo X, o -3, a linha horizontal, e no eixo Y, ele estaria no 2, ou seja, a localização dele seria -3, 2. E isso é utilizado no Scratch para a gente encontrar o posicionamento do ator. A gente vê aqui o X em um valor 0, e o Y um valor 0. A gente sabe que o X se refere ao eixo horizontal, onde ele está no eixo horizontal. E o eixo Y se refere ao vertical, ou seja, onde ele estaria no comprimento e na altura do palco. E agora vamos ver como é que isso é feito na prática. Criando um novo projeto e sabendo um pouco sobre isso do plano cartesiano, a gente já pode perceber sobre esse x e esse y que estão aqui. É como se tivesse realmente uma linha imaginária que o seu ator seguia com base nela, para saber em que posição do palco ele deve estar. Por exemplo, aqui, com esse comando, eu mando ele mudar o eixo X, que é o horizontal, e o eixo Y. Eu posso dizer que aqui ele está em 0, nos dois, mas eu posso dizer para ele ir para, por exemplo, 100 no eixo X e 50 no eixo Y. Clicando no comando, ele vai executar e ele mudou para o eixo X o 100 e o eixo Y o 50. Lembrando que para cima
o eixo Y é positivo e para a direita o eixo X ele é positivo. Para baixo o eixo Y é negativo, para a esquerda o eixo X é negativo também. Se eu quisesse botar ele para cá, mas para a esquerda, eu posso dizer para ele ir para x menos 100. E quando ele executar, ele vai vir para a esquerda. Ou então eu posso dizer também, se eu quiser que ele vá para baixo, para ele ir para o negativo. E assim ele vai para baixo. E o seu personagem pode ir se movimentando no palco da forma que você quiser. Outros comandos que a gente tem, referente a essa parte do plano cartesiano, é, por exemplo, esse que é adicione 10 a x. Ao invés dele substituir o x pelo número que eu colocar dentro desse espacinho, ele vai adicionando. Ou seja, se eu clicar, ele vai adicionar 10, se eu clicar de novo agora ele é 20, se eu clicar ele é 30, e assim em diante. Ele vai adicionando o que eu colocar dentro desse espaço. Também existe esse mesmo comando para o y. Ele vai adicionando. E lembrando que se eu quiser ir para baixo, o y é negativo. Se eu quiser ir para a esquerda, o x é negativo. Também existe esse, que é mude x e mude y. E ele, ao contrário do adicione, ele vai substituir somente o x e somente o eixo y. Se eu quiser substituir totalmente o eixo x por 40, eu utilizo esse comando. Ou substituir o eixo y. Também existe o comando vá para, que ele leva o seu ator para os eixos x e y que você colocar nos espaços. Também tem o comando deslize. Você pode pedir para ele deslizar para alguma posição aleatória ou então indicar alguma posição no eixo x e y. E ele vai deslizando, arrastando o ator até lá. Na categoria de movimento, temos alguns outros comandos que também são interessantes para a movimentação do nosso ator no palco. Por exemplo, temos esse comando mova 10 passos, que o ator ele vai andar na direção em que ele está apontando, o ângulo que ele está apontando. Aqui temos que a direção dele é 90 graus, ele está apontando para a direita. Mas se eu, por algum acaso, mudar a direção, mudar o ângulo que esse ator está apontando e tentar mover 10 passos, ele vai andar em direção a esse ângulo. E é assim que esse comando funciona, dependendo da direção que o seu personagem está apontando. Temos os comandos gire, em que ele vai girar. Aqui ele gira no sentido horário e aqui no sentido anti-horário. Ele vai girar a quantidade de graus que você coloca. E assim ele muda a direção que ele aponta. A direção em que ele está voltado. Temos esse comando que ele simplesmente muda totalmente a direção do seu ator.
ele se volta para o ângulo que você coloca. Ai, meu Deus. Existe também esse outro comando, que ele aponta para alguma das opções, algum dos sensores que você utiliza. E lembrando que os comandos, eles são usados em conjunto. Então, você pode, por exemplo, utilizar os comandos, esse daqui, para quando eu clicar na bandeira verde, ele vai esperar 1 segundo e depois apontar para o ponteiro do mouse. E assim a gente tem uma noção melhor de como esse comando de apontar funciona. Esses 3 comandos que estão diferentes, eles estão circulados e com uma caixinha do lado, eles são chamados comandos de valor. Eles exibem um valor na tela. E a resposta deles, o retorno deles, é algum valor. Por exemplo, esse devolve o valor da posição X, em que ele encontra o eixo X, esse do eixo Y, e esse é da direção em que o personagem se encontra. Se eu clicar nas caixinhas e deixá-las marcadas, ele exibe no nosso palco o valor dos comandos que eles representam. Um exemplo da importância desse posicionamento dos personagens no plano cartesiano é que, vendo o código do nosso jogo Pong, bem no início a gente já diz qual vai ser a posição de cada personagem, cada ator no palco, usando o plano cartesiano. Por exemplo, essa plataforma, que é o jogador 2, no início, ele já vai para o eixo X, menos 220, e o eixo Y, 0, que é onde ele se encontra no início do jogo. E usando o mesmo plano cartesiano, a gente faz a movimentação do personagem, dizendo que se a tecla W for pressionada, adicionamos 10 a Y, ou seja, se apertarmos o W, esse jogador ele vai subir. E se pressionarmos o S, ele vai adicionar menos 10 a Y, menos 10, fazendo que nesse eixo vertical de Y, o menos 10 ele desceria o personagem. Então, com o W nós fazemos ele subir e com S nós descemos o personagem aqui no nosso palco. Já a bola, ela usa um movimento diferente. Ela está sempre se movendo 5 passos, que é o que depende do ângulo, da direção do personagem, e dependendo de qual jogador rebater essa bola, ela vai apontar para alguma direção. Se esse jogador rebater ela vai apontar para a esquerda. Já se esse jogador rebater a bola, ela vai apontar para alguma direção da direita. E foi essa a nossa aula de movimentação e posicionamento no Scratch. É claro que para aprender melhor, a gente precisa criar novos projetos e assim explorar novos comandos no Scratch. Mas por hora é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.